Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, melhor dizendo, capítulo 8, versículo 9. Só esse versículo. Glória a Deus. Ao nosso Deus seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Diz assim a palavra do Senhor: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Podeis sentar? Glória a Deus. Conheceis, pois, a graça do Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Não sei se nessa noite tem alguém em nosso meio que ainda não tem a certeza da sua salvação. Como é que você pode obter, como é que você pode ter esta convicção? Dando ouvido à palavra do Senhor e crendo no que está escrito. Esse texto é um texto maravilhoso que nos fala a respeito do dever de conhecer a graça do Senhor Jesus. Como cristão, como crentes, a gente às vezes entrega a vida a Jesus e a gente estaciona durante o tempo. Não procura crescer. Mas se você observar os ensinamentos, os conselhos, as orientações de Deus, não é para a gente ficar estacionado no tempo, não. É para a gente procurar crescer. E é por isso que Deus, usando o apóstolo Pedro na segunda carta, no capítulo 3, no versículo 18, por sinal, o último versículo do capítulo 3 de Pedro, ele diz que antes a gente deve crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A gente deve procurar crescer. Crescer, isso significa que a gente nunca vai chegar no limite. Impossível. Quanto mais a gente tem conhecimento da graça do Senhor Jesus, mais conhecimento falta a gente ter. É impossível qualquer ser humano conhecer tudo, saber todas as coisas relacionadas à graça do Senhor. Porque a graça de Deus, ela é muito grande, ela é muito extensa. Não dá nem para a gente entender completamente. Por isso que Pedro faz questão também de dizer algo bem interessante sobre a graça. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Ele diz que a graça do Senhor, ela chama-se multiforme graça. Ou seja, ela se manifesta, ela se revela de diversas maneiras, que é impossível a gente ter esse conhecimento total e absoluto. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Por isso que Paulo diz: procurar conhecer, procurar crescer, procurar desenvolver o conhecimento da graça do Senhor Jesus. Quando Jesus nos solicita alguma coisa, é porque Ele quer o nosso bem, e Ele faz para dar exemplo. Jesus, lá em Lucas capítulo 2, no versículo 52, nos diz que Ele crescia em conhecimento e graça, não só diante dos homens, também diante de Deus. E isto ficou registrado para que a gente procure crescer. Crescer na graça, crescer no conhecimento. Eu não cheguei lá, nem vou chegar, nem também você chegou e nem você vai chegar. O que eu e você não podemos é parar. A gente precisa ler, estudar, meditar, para crescer cada vez mais para o louvor e para a glória do Senhor. A igreja, ela tem esse dever de procurar crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Por isso que Paulo diz: conheceis a graça do Senhor Jesus, que Ele, sendo rico, se fez pobre. Jesus era o dono de tudo. Era não, é o dono de tudo. Mas por alguns momentos Ele deixou tudo. Deixou tudo. Ele se fez pobre. Ele veio a este mundo. E para dar exemplo de uma forma muito forte, nasceu numa manjedoura. Eu e você jamais queremos que nosso filho não nasça no melhor lugar possível. A gente se sacrifica às vezes. Alguns até pagam parcelado em diversos meses o nascimento do seu filho, porque ele quer o melhor para seu filho, quer o melhor para sua filha. E isso é normal, isso é natural, isso é benéfico, isso é louvável. Jesus nasceu numa manjedoura. Você tem ideia do que significa isso? O Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas,
para vir aqui este mundo em forma de homem, nasceu numa manjedoura. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos estimula que a gente deve crescer, que a gente deve conhecer a graça do Senhor Jesus, que ele, sendo rico, se fez pobre, para que nós que éramos pobres nos tornássemos ricos. O que é graça? Os cristãos sabem muito bem o que é graça. Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, nós não éramos dignos, nós não tínhamos a menor capacidade de receber, de merecer alguma coisa, porque nós éramos pecadores. E eu estou falando nós para aqueles que um dia já invocaram Jesus como Senhor, como Salvador. E mesmo assim, ainda somos pecadores, porém diferentes. Pecadores comprados, pecadores redimidos pelo poder do sangue de Jesus. O Senhor faz questão que a gente deva conhecer. E Ele nos diz na palavra do Senhor, no Salmo 14, versículo 2 e 3, que Deus em um determinado momento, não que precisasse Ele fazer isso, mas para que a gente pudesse entender, Ele olha dos céus para a terra e Ele procura entre os filhos dos homens. Não é para surpresa dele, viu? Para nossa surpresa, Ele diz que não há um só. Ele não encontrou um só. E Ele diz no versículo 3, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Era este o quadro da humanidade. Sem Jesus, é este o quadro da humanidade. Não há um só justo, não há um só sequer. Você tem ideia do que significa isso? O ser humano está perdido. Se não fosse a graça do Senhor Jesus, nós estávamos perdidos. E Deus faz questão de usar o apóstolo Paulo para que diga também as mesmas palavras. Romanos 3, a partir do versículo 9 até o 12. Ele nos mostra que não há diferença nenhuma entre judeus, entre gregos. Todos estão no mesmo patamar. Todos são pecadores. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Versículo seguinte. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Versículo seguinte. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Essa é a situação do homem sem Jesus. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse sua maravilhosa graça, que nas palavras do salmista, no capítulo 63, no versículo 3, ele diz, a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estávamos perdidos. Mas o Senhor diz, conheceis a graça do Senhor Jesus, que Ele sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. E Deus, com a sua maravilhosa graça, Ele nos prepara um banquete especial, onde Ele faz um convite de uma forma maravilhosa, onde Ele convida a todas as pessoas na face da terra que têm vontade, que desejam, que almejam, porque aqui para nós, há muitas pessoas no mundo que querem a salvação, que estão em busca da salvação. O porquê de tantas religiões? O porquê de tantas religiões? Porque as pessoas estão sedentas, estão carentes, estão querendo, porém não estão batendo na porta certa. Estão buscando nas fontes que não é a fonte correta. A fonte correta, a porta correta chama-se Jesus. Ele disse, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Jesus é o único, Jesus é aquele que era rico, se fez pobre. E quando a gente leva para uma outra linguagem, a gente pode entender que ele está falando que ele era rico, rico de justiça, rico de santidade, rico de perfeição, rico que não tinha defeito. Jesus era santo, 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 continua sendo santo, 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 embora que por algum momento, isso talvez seja um impacto para muitos, mas por algum momento ele deixou de ser santo, 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 não porque ele teve pecado, não porque ele cometeu pecado, mas porque ele levou sobre si o meu, o seu, os nossos pecados. Por isso que naquele momento ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Porque naquela ocasião, naquele momento, Ele estava pagando os nossos pecados. Ele estava levando sobre si os nossos pecados, para que a gente pudesse receber dele sua riqueza. O que era nosso, Jesus levou sobre si.
E o que ele tinha de bom, ele nos deu. Por isso que tudo que a gente tem, tudo que a gente consegue, tudo que a gente é graças ao Senhor Jesus. Por isso que Paulo faz questão de dizer: conheceis a graça do Senhor Jesus, que ele, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Talvez você não entenda, talvez você não tenha noção, talvez até você diga, talvez até você fale para alguém, mas Deus olhar para nós, seres humanos, e nos declarar justo, isso é uma coisa fora do comum, mas é assim que acontece. Jesus nos deu o que era seu, Jesus levou o que era nosso. Para que você possa entender, ficou registrado de uma maneira bem clara, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 51. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Isso, para entender isso, tem que ser pela fé. Para você entender isso, tem que ser pela fé. Porque está escrito, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, quem foi que nessa terra andou por aqui que não conheceu o pecado? Só teve Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, porque não tem outro. Como está revelado, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. O único aqui na terra que andou, que viveu por aqui, que não conheceu o pecado, chama-se Jesus. Ele teve a ousadia, porque ele é santo, dele chegar diante de seus inimigos e perguntar para eles: quem de vocês me acusa de pecado? Quem de vocês me acusa de pecado? Qual foi o pecado que cometi? Quem de vocês me acusa de pecado? Então Jesus foi o único que não conheceu o pecado. Mas o que aconteceu com ele? Ele o fez pecado por nós. Ele o fez pecado por nós. O castigo que era nosso, foi dito aqui em forma de louvor. O castigo que era nosso, ele levou sobre si. O homem, a mulher, o ser humano que não invocar Jesus como Senhor, como Salvador, e eu quero repetir, mas antes eu quero chamar a sua atenção. Se tiver entre nós alguém que ainda não é salvo, que ainda não invocou Jesus como Senhor, como Salvador, saiba do que eu vou lhe dizer agora, preste atenção. O apóstolo, João Batista, ele diz, faz questão de ficar registrado, que quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus, sobre ele permanece a ira de Deus. Sem Jesus, o homem está debaixo da ira de Deus. João 3,36, eu vou pedir, coloque na tela, e depois eu volto para outro texto. Se tiver aqui alguém entre nós, que ainda não entregou sua vida a Jesus. Entregar sua vida a Jesus não é você fazer parte de vida nova, não. Você pode vir fazer parte de vida nova e não ter entregue sua vida a Jesus. Não é porque você faz parte de vida nova que você tem seu nome escrito no livro da vida. Não. Você tem seu nome escrito no livro da vida se você invocar Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. E aí você poderá fazer parte de vida nova de qualquer outra igreja evangélica espalhada pelo mundo inteiro. Se a pessoa não invocar Jesus, se a pessoa não crê em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, sobre ele continua a ira de Deus. E Deus faz questão que a gente conheça a sua graça. Ele quer que a gente conheça a sua graça, para a gente desfrutar dessa graça. Porque caso contrário, a gente precisa perceber, a gente precisa entender que Deus é amor. E a gente diz isso com muita ênfase. Amém? Deus é amor. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que Ele deu Jesus para morrer por nós. Isso é que é amor, isso é que é amor. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, sim. Mas a gente não pode levar em desconsideração o outro lado de Deus. Qual é o outro lado? É que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Ele diz, em alerta para todo ser humano: considerai a bondade de Deus, que é o amor. Considerai a severidade de Deus, que é sua justiça. Romanos 11, 22. Portanto, se você não invocar Jesus como Senhor, como seu Salvador, permanece sobre você a ira de Deus. O castigo que era nosso, Jesus levou sobre si. E para poder isso acontecer, em um dia, em um momento, você abriu sua boca, você confessou Jesus, você decretou, você falou, você anunciou que a partir daquele momento Jesus é seu Senhor, é seu Salvador. Com isso, você passa a submeter, não a sua vontade, mas a vontade de Jesus. Porque há muitos que estão no mundo,
que estão nas igrejas, que estão nos meios chamados religiosos. Eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, sim. Como é que você pode confirmar? Como é que você pode ter certeza? Como é que você pode garantir que você pertence a Jesus? Simples, se você se submete a Jesus. E para que você não cometa erros, Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E para que isso aconteça, para que você não cometa erro, o que é que você deve fazer? Procura conhecer. Conheceis a graça do Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. A ira de Deus, o castigo de Deus, que era meu, que era seu, que era nosso, Jesus levou sobre si. E agora a gente tem que invocar Ele como Senhor, como Salvador. Tomar Ele como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Por isso que Paulo disse: conheceis a graça do Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. E aí Deus manda divulgar, Deus manda convidar, Deus usa a igreja, Deus usa o Espírito Santo. Ele mesmo diz em Apocalipse 22:17, o Espírito diz: vem. Aquele que ouve, vem. A igreja diz que é a noiva, diz: vem. Aquele que ouve, venha. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Esse é o convite de Deus. Esse é o convite de Deus para todas as pessoas. E como é que se faz? E onde está isso? Na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Foi Ele que derramou seu sangue, foi Ele que deu sua vida, foi Ele que se fez pobre, foi Ele que deixou sua glória, foi Ele que fez tudo por nós. Conheceis a graça do Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. É uma pena que algumas pessoas, mesmo depois de entregar sua vida a Jesus, não procuram conhecer, não procuram crescer, e acha, e pensa, por conta de algumas informações equivocadas que recebe, que a partir daquele momento sua vida vai ser um céu. Há muitas pessoas que estão equivocadas, que acham que a partir do momento que entrega a sua vida a Jesus, sua vida vai ser um céu. Está completamente equivocado quem assim pensa. Filipenses 1:29 está escrito: Deus nos deu a graça de não só crer em Jesus, mas também sofrer por Jesus. Não só crer, a graça não é só crer, mas é também padecer por Cristo. Estamos numa época muito difícil, onde o apóstolo Paulo nos revela que esses dias seriam dias difíceis, dias trabalhosos, dias complicados, e a gente se prepare, e cada um procure se preparar, porque o que está por vir é pior a pior. Está escrito, é profético, o fim vem, é miséria sobre miséria, a gente sabe disso, mas uma coisa a gente não pode esquecer: o nosso pastor supremo, o Senhor dos Exércitos, está conosco, e Ele não vai nos deixar em nenhum momento. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse que a gente teria uma vida suave, que a gente teria uma caminhada leve. Não. Ele disse: no mundo vocês vão passar por aflições, agora vocês tenham bom ânimo, eu venci o mundo, com isso vocês também vencerão. E é por isso que Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será tribulação? Será essas coisas que acontecem na vida cotidiana? Nada. Essas coisas nos fazem a gente ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Estou bem certo, nem vida, nem morte, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem coisa do futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Jesus nós estamos seguros, em Jesus nós estamos salvos, em Jesus nós estamos protegidos, em Jesus nós estamos garantidos. Não que vamos ter uma vida aqui mansa, suave e tranquila, não. O que Jesus nos promete, o que Jesus nos garante, é lá. Ele vai transformar nosso corpo, Ele vai transformar este corpo abatido, este corpo mortal, num corpo indestrutível, num corpo imortal. Aqueles que morrerem, aqueles que morreram nele, vão ressuscitar, e vão ressuscitar com um corpo glorificado. Mas, enquanto estivermos aqui, a gente deve entender que foi dado a graça de não só crer nele, mas também
padecer por ele. Em certa ocasião, o apóstolo Paulo pediu ao Senhor que tirasse dele um certo espinho que estava lhe incomodando, e ele ora uma vez, e ele ora duas vezes, e ele ora três vezes, e o Senhor diz: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. Às vezes a gente reclama, às vezes a gente murmura, às vezes a gente acha ruim por certas ocasiões, por certos momentos em nossas vidas. A gente pode estar sendo provado por Deus, às vezes por nossas próprias negligências, às vezes por nossos próprios erros, por nossas próprias faltas. Às vezes o Senhor está nos punindo, nos corrigindo. Quem não quer sofrer, como é que se faz? Não tem como. O que é que a gente espera amanhã? Quem sabe? Quem sabe o que é que vem amanhã? Ou você acha que nós somos melhores do que os apóstolos? Ou você acha que nós somos melhores do que os irmãos primitivos? Ou você acha que nós somos melhores do que os irmãos medievais? O que é que eles passaram? O que é que eles viveram? Como é que foram suas vidas? Como é que foram suas histórias? E a nossa será diferente? Pelo contrário, na proporção que a gente vai se aproximando do dia do arrebatamento, do dia da vinda do Senhor, a coisa vai se complicando mais e mais para a igreja. A coisa vai se complicando mais e mais para a igreja. Em certa ocasião, Jesus fez uma pergunta: quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Lá em Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo de número 1, versículo 5, o Senhor usa o Espírito para que escreva, para que deixe isso aqui escrito para nós. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Esse eu aqui é Jesus. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. A quem tem sede, sede de salvação. A quem tem sede, sede de justiça. Jesus está aqui dizendo que Ele dá, e dá de graça. E quando eu digo de graça, eu quero chamar a sua atenção, porque é de graça para nós. É de graça para nós que estamos recebendo. Mas para Jesus foi um preço muito caro. Para Deus foi um preço muito caro. Será que e claro que eu não vou fazer isso nunca. Será que eu teria coragem de dar um filho meu, uma filha minha, por amor de quem quer que seja? Nunca, 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 nunca. Eu não vou ser aqui hipócrita de maneira nenhuma. Será que você teria coragem de dar seu filho, sua filha, por quem quer que seja aqui na terra? Talvez você até desse pelo seu pai, pela sua mãe, sei lá, talvez, eu não estou dizendo aqui, mas eu não acredito nisso não. Mas a Bíblia diz que talvez alguém se ouse, talvez alguém se anime a dar por alguém que é bom, por alguém que é justo, por alguém que ele ama, por alguém que ele tem um carinho especial. Pode até ser. Mas você daria seu filho por um ladrão? Você daria seu filho por alguém que não tem nenhum valor para a sociedade? Eu não estou nem falando para Deus, eu estou falando para a sociedade. Claro que não. O que é que Deus fez? Deus deu seu único filho. Deus deu seu único filho. Deus, na hora de pagar o preço dos nossos pecados, Ele podia ter mandado um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim. Ele podia criar um ser qualquer, Ele é todo poderoso. Mas Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele deu seu filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Filho unigênito, único. Para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não crê em Jesus vai perecer. Quem não crê em Jesus vai perecer. Não pense que a nossa vida ela se limita aqui. Não. Está determinado que depois que a gente morrer, vai ter um dia onde todos ouvirão a voz de Jesus e vão ressuscitar. Uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno.
Mas Deus quer que a igreja anuncie, Deus quer que você saiba, a igreja prega, a igreja fala, conheça a graça do Senhor Jesus, que Ele sendo rico se fez pobre, para que nós que éramos pobres nos tornássemos ricos. Nós não temos nenhuma justiça própria, nós não temos nada de bom em nós, nossos atos nos envergonham, nossas atitudes nos deixam de uma forma lá embaixo, arrasado. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse Jesus, o que seria dessa humanidade? Segundo informações, mais de 100 bilhões de pessoas já passaram entre os que estão vivos e os que morreram. O que seriam de todos eles? Bendito, exaltado e glorificado para sempre seja o Senhor nosso Deus, porque sua graça, sua maravilhosa graça, foi derramada para que todos pudessem desfrutar do perdão, da salvação, da vida eterna. E é por isso que o nosso Deus faz questão que a gente tenha essa informação, esse conhecimento. Lá em Atos capítulo 14, versículo 22, está escrito algo bem interessante que eu queria que você ouvisse com atenção. A fé que tens, tem para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Desculpem, eu li Romanos, é Atos 14, 22. Diz assim a palavra do Senhor. Olha que coisa interessante. A igreja primitiva, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não é que as tribulações vai nos garantir entrar no reino de Deus, não. Quem vai nos garantir de entrar no reino de Deus é Jesus, é Ele. Agora, que durante nossa caminhada aqui, a gente tem que estar preparado para estas muitas tribulações. Hoje sua vida pode estar mil maravilhas, mas amanhã, de repente pode ter aqui alguém que ontem esteve passando um certo problema e hoje está, graças a Deus. Mas amanhã, e depois de amanhã, e depois de depois. Por isso que a igreja, por isso que nós devemos conhecer a graça do Senhor Jesus. A graça que nos foi concedida de crer, mas não só de crer, também de padecer por Ele. Se a igreja aqui na terra fosse desfrutar do melhor, era céu aqui e céu lá. Era céu aqui e céu lá. Mas não, aqui na terra, enquanto a gente estiver por aqui, nós estaremos na contramão do mundo. É o mundo caminhando em uma direção e a gente caminhando na contramão. É o mundo numa direção e a gente na contramão, porque não tem como haver comunhão. A Bíblia diz que Deus tem 3 grandes inimigos que são nossos inimigos: o mundo, o inimigo, o diabo e a nossa própria natureza. Esses são os nossos maiores inimigos. E se não for a graça de Deus, e se não for a misericórdia do Senhor, o que será de nós? Conheça, procure conhecer. Eu não tenho a menor dúvida, eu vou dar um testemunho bem rápido que o tempo está se passando. Eu conheço um cidadão, por sinal hoje ele é pastor, está pastoreando nos Estados Unidos para a glória e honra do Senhor Jesus. E ele era na época muito religioso, E ele chegava na loja às vezes conversando comigo e eu tentava, até que um dia eu tive uma oportunidade e aí nós conversamos durante muito tempo. E eu disse para aquele cidadão: vou fazer um desafio a você. Se você examinar as escrituras sagradas, eu não lhe dou muito tempo, você vai ser um crente. E ele saiu dizendo: Cláudio, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia, a partir de hoje eu vou examinar a Bíblia, a partir de hoje eu vou estudar a Bíblia. Quando eu menos espero, um determinado dia, entra aquele irmão, que ele tinha quase 2 metros de altura, e ele diz: Cláudio, a partir de hoje eu sou um crente na pessoa de Jesus. Eu vim aqui lhe dizer que eu entreguei minha vida a Jesus. E era um religioso daqueles. E resultado, foi para o seminário, se tornou pastor, se formou em pastor. Hoje está pastoreando nos Estados Unidos para o louvor e para a glória do Senhor. Mesma coisa eu digo para você que está aqui nessa noite.
Será que o que esse pastor está dizendo é verdade? Será que o que os pastores dizem é verdade? Confira, seja nobre, seja especial, examine, confira tudo o que se diz, tire suas conclusões, abra a Bíblia, leia, estude, medite. Eu não te dou muito tempo, você vai se render ao Senhor Jesus. Não tem outra saída. Quem examina as Escrituras Sagradas se cumpre nessa pessoa o que Jesus disse em João 5,39: examinai as Escrituras Sagradas, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. No versículo seguinte ele diz: contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. Na ocasião específica, Jesus estava falando com os judeus que conheciam as Escrituras, que conheciam o Velho Testamento, e se examinar vai encontrar quem? A pessoa bendita do Senhor Jesus. De Gênesis a Apocalipse você vai encontrar todos falando de Jesus. Por isso que Paulo diz: conheceis a graça de quem? De Jesus. Conheceis a graça do Senhor Jesus, que ele, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Quem aqui entregou sua vida a Jesus? Você é rico. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de poder monetário, estou falando de justiça. Hoje Deus olha para você e lhe declara justo. Os adolescentes, quando estiveram aqui, a menina, uma das responsáveis, disse: justificados pois pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus. Justificado pois pela fé. Se você render a Jesus, se você entregar a sua vida a Jesus, se você invocar Ele como seu Senhor, como seu Salvador, fique tranquilo. Você vai ser rico de justiça. Não justiça própria, mas a justiça de Deus. Jesus: sem mim nada podeis fazer. Com Jesus tudo posso naquele que me fortalece. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, procure crescer. Não se dê por satisfeito, procure crescer na graça e no conhecimento. Faça como Pedro disse: antes de tudo, cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A Ele seja a glória, não só agora, mas em toda a eternidade. Igreja do Senhor Jesus, procure crescer, procure estudar. Venha para os cultos de doutrina, venha para os cultos de escola dominical. Na sua casa leia, na sua casa estude, que você vai crescer, que você vai crescer. E é isso que Deus quer, que a gente cresça, no conhecimento. Nos coloquemos em pé. Glória a Deus. Pois conheceis a graça do Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ricos. Não tenho nada de mim para apresentar a Deus como justo. Nada. Aliás, o profeta Isaías diz que é menos do que nada. Se nada já é nada, o profeta Isaías diz que a nossa justiça é menos do que nada. Agora, com Jesus, Deus nos declara ricos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode ter todo tipo de pecado. Sim, eu estou dizendo isso. Você pode ter todo tipo de pecado. Se você hoje invocar Jesus como Senhor, como Salvador, Deus perdoa todos os teus pecados. Mas isso só pode acontecer se você entregar a sua vida a Jesus. Você pode fazer o que você fizer, você pode fazer penitência, você pode fazer promessa, você pode se isolar, você pode fazer o que você quiser. Se você não entregar a sua vida a Jesus, impossível você ser salvo. Impossível. Agora, se você entregar a sua vida a Jesus, se você invocar Ele como Senhor, como Salvador, Ele vai perdoar teus pecados, Ele vai transformar a tua vida, Ele vai escrever uma nova história na tua vida. Para isso, você precisa render-se a Ele, assim como nós fizemos, assim como muitos fizeram, assim como muitos estão fazendo nesse momento. Tem alguém no nosso meio que nessa noite quer se entregar a Jesus, para que Ele possa perdoar seus pecados, para que Ele possa escrever seu nome no livro da vida, para que Ele possa lhe dar a vida eterna. Se tiver aqui alguém, é você. Isso é um ato entre você e Ele. O que você vai fazer é simplesmente se identificar para que a gente possa orar por você. Mas é você e Ele. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por você. É você. Você não vai dar conta do seu filho, nem do seu pai. Cada vida vai dar conta de si mesmo a Deus. Por isso que a salvação ela é pessoal.